Salve, salve galera, tudo na paz? Não, na paz mais ou menos, né? Brasil 1, Noruega 2, está adiado mais uma vez o sonho do Hexa. Este é o período mais longo, né, de não conquista da história da mais importante seleção de futebol do planeta Terra, a seleção brasileira, né? Ficamos de 30 a 1958, né? É, sem títulos, mas por conta da Segunda Guerra Mundial, com duas Copas que não aconteceram, a de 42 e a de 46, né? Então, esse é o maior período que a gente fica sem conquistar um título mundial, aquela que é a seleção mais importante da história do futebol. O país do futebol talvez não seja mais tão o país do futebol. E eu acho que mais do que encontrar culpados para aquilo que aconteceu hoje em específico, é preciso que a gente reflita muito sobre o que acontece com o futebol brasileiro, né? Hoje o futebol brasileiro tem apenas duas equipes estruturadas e confiáveis do ponto de vista logístico, do ponto de vista das relações econômicas, das relações, né, de um projeto de futebol denso, né, que são Flamengo e Palmeiras, né, as referências que nós tínhamos, sobretudo na década de 90, como um São Paulo, como um próprio Corinthians, né, os times do Sul, Grêmio e Inter, Cruzeiro e Atlético, as grandes equipes do futebol brasileiro hoje não são mais referência de boa gestão. O futebol brasileiro tem hoje muito aporte financeiro para pouca qualidade de trabalho, e talvez isso seja muito pouco do reflexo daquilo que é a gestão da Confederação Brasileira de Futebol, que, bom, na prática é uma vergonha, né? O nosso ciclo é muito ruim. Então a derrota de hoje ela não é apenas uma derrota de um selecionado de jogadores, ela é uma derrota do futebol brasileiro. E para a gente ir para muito além disso, né? É uma derrota de uma geração inteira, né? Que nunca teve a oportunidade de ver a seleção mais importante do futebol mundial erguer uma taça. Eu tive essa oportunidade duas vezes, né? Eu sei da importância que é uma seleção brasileira de futebol vencer, mas talvez a gente tenha um problema aí que eu acho que vai para muito além do simples fato, né, de jogador A, jogador B não ter tido bom desempenho, né? Nós temos e a gente acostumou meio um pouco com isso, né? Assim, a seleção de 2002 venceu um ciclo absolutamente conturbado, a seleção de 94 idem, a seleção de 70 também, lembra que aquele time do Zagallo, né, até 3 meses antes da Copa, né, não havia ainda sido definido, e enfim, o ciclo com Saldanha é bem complicado, o ciclo de 62 bem complicado, o ciclo de 58 bem complicado. Então a gente meio que se acostumou a vencer só pelo talento, e talento só não vence, precisa de trabalho, né? Bom, eu acho que na Copa do Mundo a seleção brasileira fez aquilo que, do ponto de vista prático, poderia fazer, apesar de eu achar que a gente foi desclassificado pela pior seleção das boas que nós enfrentamos, Marrocos e Japão. Para mim, a Noruega ela não é melhor do que a seleção marroquina, muito menos que a seleção japonesa, apesar do Odegaard e do Haaland, que nós sabíamos que seriam as duas grandes preocupações da seleção norueguesa. Mas mais me incomoda disso tudo que, para além da derrota, a gente não tem hoje um projeto de futebol no Brasil, né? Cada time joga de uma forma e tá tudo certo em relação a isso, né? Mas a nossa seleção não tem um padrão de futebol, né? E quando eu falo que tem um padrão, é assim, é a falta de respeitabilidade àquilo que tradicionalmente fez da gente muito forte. O mundo hoje tenta fazer o que a seleção de 82 fez,
né? A seleção espanhola, a seleção francesa, faz aquilo que a seleção de futebol de 82 fez e a gente simplesmente abdicou disso. Eu costumo dizer que a gente, e quem me conhece um pouco mais proximamente, né, que a gente tem um processo de titização do futebol brasileiro que causou um dano talvez irreparável. A gente não forma mais laterais, a gente não forma mais camisa 10, a gente não tem um camisa 9, né? Tradicionalmente, como o Brasil sempre formou, o camisa 9 da seleção brasileira, sobretudo a partir da década de 70, era um camisa 9 que não era um camisa 9 de referência, era um camisa 9 de movimentação, camisa 9 de atacar os flancos, atacar os espaços vazios, né? Isso envolve o Tostão, mas envolve Reinaldo, envolve Careca, envolve Romário, envolve Ronaldo, Adriano, próprio Luiz Fabiano. E a gente deixou de fazer esse jogador, né? Isso para mim é algo complexo demais. A gente abriu mão, né, para ter esse meio de campo muito denso, muito marcador. A gente abriu mão do camisa 10 pensador, né? Tanto é que o nosso pifador era o Bruno Guimarães. Que pena, né? Não é preparado para isso, não é o jogador para essa posição. E eu acho que muito disso tem relação com a falta de conhecimento do futebol brasileiro, daqueles que nos gerem, né? A escolha pelo Ancelotti é um pouco disso, né? Vamos escolher um treinador europeu porque a gente vai conseguir competir com o futebol europeu tendo um treinador europeu. A gente pegou um treinador europeu que é gigante, que é um monstro, mas que do ponto de vista da estrutura de pensamento sobre futebol está num caminho oposto daquilo que nós somos do ponto de vista técnico e tático, né? Mas sem querer aqui crucificar o Ancelotti, eu ainda acho ele um grandíssimo treinador, apesar de hoje ter errado absolutamente tudo, tá? Desde a escalação até a decisão final. Enfim, eu acho que a gente precisa revisitar o futebol brasileiro e revisar. Quem está no comando do nosso futebol precisa repensar sobre isso. Eu brinco dizendo que talvez hoje o Ancelotti não fosse o ideal, e nada disso significa que ele não seja um bom treinador, não é isso. Mas tá tudo errado desde a convocação. Nada justifica, por exemplo, o João Pedro, um Igor Jesus ou o próprio Pedro não estarem nessa convocação, né? É claro, a gente perdeu muitos jogadores, né? Estevão, Rodrigo, perdemos o Wesley, que são absolutamente importantes para o processo. Perdemos o Paquetá, o próprio Rafinha no meio do processo, né? Há quem diga que o Paquetá era um jogador facilmente substituível e quem me acompanha sabe que não é bem assim. É muito difícil substituir um jogador do perfil do Paquetá, jogador que dá ritmo ao meio campo, que marca bem, mas tem uma bola de profundidade qualificada, que qualifica o Vinícius, né, porque qualifica o lado esquerdo, que qualifica o Bruno Guimarães porque dá mais liberdade para ele, enfim. Não era fácil, mas acredito também que as escolhas do Carlo Ancelotti foram ruins, né? O que mais me incomodou no time hoje foi a falta de pegada, a falta de vibração, uma certa não, né? Uma apatia, né, no combate. A gente esperou a Noruega jogar. E quem tava do meu lado hoje no jogo ouviu eu falando assim, cara, eles não aguentam se fizer a pressão pós-perda, se pressionar lá em cima. Parece que quem sentiu a temperatura, o calor, né, dos Estados Unidos foi a seleção brasileira e não a seleção norueguesa. E isso me incomoda muito, né? Eu acho que a gente não foi sendo o jogo. Os caras tiveram o dobro de passes da gente, o dobro de posse de bola, e não é possível. Isso depõe contra a própria história do futebol brasileiro, né? Perder faz parte do jogo. Perder sendo dominado. Mas Flávio, eu tive uma discussão com meu grande irmão e amigo Ivo Júnior sobre isso. Mas cara, a seleção norueguesa não criou nada. A gente teve as melhores chances, mas é pouco, é muito pouco.
né, para aquilo que a seleção brasileira é historicamente. Não dá para a gente esperar a Noruega, não dá para a gente deixar o Odegaard jogar livre do jeito que jogou, como hoje a gente percebeu. E para mim também falta um pouco de atitude. Mas atitude dentro de campo, professor, não é esse o modelo, não é isso que a gente vai fazer e vamos lá, a gente precisa. Isso não é ser desobediente taticamente, é entender o jogo. Todas as vezes que a gente pressionou, eles desfizeram da bola de uma maneira absolutamente bizonha, porque eles não sabiam fazer isso. E quando o DH teve a bola, ele girou, 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 girou. A gente ficou quase 5 minutos sem tocar na bola. É um absurdo isso, um absurdo completo, né? Acho que é o fim de um ciclo, né? O fim de um ciclo, quando eu falo em termos de jogadores, né? De uma geração que não venceu, né? Isso envolve Danilo, na minha visão, né? Danilo, Marquinhos, Casimiro, Alexandro, Neymar. Eu acho que esses e assim, se não pintar nada de diferente, até o Alisson, né? Eu acho que esses jogadores, a gente agradece tudo que eles puderam, que eles fizeram pela seleção brasileira, mas eu acho que está na hora da gente renovar, né? Renovar mesmo, buscar novas alternativas e afins, né? É, não gostei hoje da dupla de zaga, né? O Gabriel Magalhães e o Marquinhos perderam todas, né? Eu acho que os dois laterais ficaram até mais expostos do que deveriam, porque não conseguiram no corpo a corpo vencer, principalmente o Douglas Santos. Só o Lote lá venceu todas em cima dele, né? Não fez um jogo ruim, não é nada disso. Acho que o Casemiro, repito, tá? Tava numa rotação muito abaixo, mas muito abaixo. E hoje ele não fez o pior dos seus jogos, mas muito abaixo. Aliás, até a César o que é de César, o Casemiro foi talvez o único que pediu o óbvio. Vamos pressionar em cima, tentou, mas o time não acompanhou ele, né? E eu acho que a decisão do Carlo pelo Martinelli é inacreditável, né? O time estava equilibrado com três jogadores de meio. Ele tentou o Martinelli que não viu a bola, né? E quando melhorou um pouquinho, ele tirou, porque aí mostra também um pouco das decisões equivocadas do Carlo na mudança, né? Então, bom, eu acho que a gente fez um primeiro tempo muito ruim e um segundo tempo pior ainda. Acho que essa que é a realidade, né? Um primeiro tempo em que o que a gente fez foi quando a gente pressionou alto, né? Tomamos a bola, o Ryan tomou a bola, pênalti no Matheus Cunha, que abaixo da crítica para mim, mas sofreu pênalti. E aí eu tô vendo muita discussão. O Vinícius pegou a bola e ele tinha que bater, ele é o craque. É a mesma geração, desculpa, a mesma galera que fala que o Vinícius não sabe bater pênalti, né? Mas enfim, Flávio, nunca na minha vida, se eu sou o craque do time, e se eu sou o cara que tá chamando a responsabilidade, eu deixaria alguém bater o pênalti que não fosse eu, né? Então, eu acho que essa crítica ao Vinícius ela tem que ser feita, porém, a gente sabe que essa decisão não foi do Vinícius, foi do banco de reservas. E vejam, tá? Na coletiva o Ancelotti falou que era Bruno Guimarães, Martinelli e depois o Vinícius e olhe lá. Bom, eu não, eu pegaria a bola e bateria, ponto, né? Mas bateu muito mal o Bruno Guimarães, aliás, que fez um jogo para mim abaixo da crítica. E essa semana eu tive um pequeno debate com dois amigos meus falando assim, ele tá pifando muito bem, mas o resto não faz bem. Eu nunca achei que o Bruno Guimarães fosse senhor do meio-campo da seleção brasileira. O que pra mim é um problemaço, né? O cara que é o pifador, o cara que tá dando passe, ele precisa ser o senhor, ele precisa ditar o ritmo, a bola precisa passar por ele toda hora. E a bola não passa pelo Bruno Guimarães. Ele não perde a bola, ele não chama o jogo, ele não vai atrás do jogo. Então, não foi só o pênalti, foi também o pênalti, né? E ele tem que ser cobrado por isso, né? Achei que o Ryan fez um bom jogo e quando ele saiu, abriu-se a avenida ala direita, né? E o Carleto, ele que tinha colocado o Endrick no lugar do Matheus Cunha muito mal, decidiu colocar o Endrick num lugar que ele não joga
Ah, mas no Lyon não, mas Lyon ele joga naquela posição com um time com posse de bola, né? Não foi o nosso caso. Os caras tiveram. A gente teve 34% de posse de bola. Não pode, gente, contra a Noruega, que só tinha uma bola, jogar no Haaland e ele lutar de cabeça lá enfim, né? Mas, cara, é erro. E até ali o jogo tava 0 a 0, né? Bom, pensando peça a peça, Alisson fez aquilo que tinha que ter sido feito. Quando foi possível, ele fez duas, três grandes defesas. Não é responsável, mas também acho que não é aquele goleiro da bola impossível, né? Não vou aqui criticar o Alisson, que hoje ele não teve culpa nenhuma, né? Achei mais uma vez que os dois laterais foram ok, né? A dupla de zaga para mim muito mal, Marquinhos melhor, mas o Gabriel Magalhães perdeu absolutamente todas. Ele não ganhou uma bola do ponto de vista do jogo de corpo, do jogo aéreo, né? E é muito pouco para um back da seleção brasileira, né? Casemiro lento, Bruno Guimarães abaixo da crítica, né? Martinelli muito mal, Ryan bem, Matheus Cunha mal e Vinícius era a única possibilidade que a gente tinha, né? Com alguns problemas, eu acho que me incomoda inclusive uma certa corneta ao Vinícius, né? Uma certa atribuição de culpabilidade a ele. Ele colocou o Endrick na cara do gol. As únicas jogadas de perigo que nós tivemos saíram do pé dele, né? Então, falar que a Copa do Vinícius não foi boa é uma miopia gigante. Ele fez uma boa Copa, saiu maior do que deveria. O mais me incomodou inclusive a postura não do Vinícius, mas do time como um todo de passividade, né? Mas para mim a nota pior de todas é a nota do Ancelotti, né? Mexeu mal, colocou o Neymar na hora errada. Não vou aqui atribuir culpa ao Neymar. Eu acho que ele não deveria estar lá, mas eu não acho que ele deveria estar lá. Não deveria estar lá por uma série de motivos físicos e técnicos. Não achei que ele mereceu estar lá, mas foi colocado numa fogueira, gente. E quando ele entrou, o Endrick foi deslocado, o Danilo também entrou, o Ederson entrou, o jogo que estava 0 a 0 virou 2 a 0. É isso. Então, quando isso acontece, a culpa é do treinador, não tem jeito. A culpabilidade é do Ancelotti. Não dá pra gente aceitar que o Brasil jogue em transição contra um time limitado tecnicamente contra o time da Noruega. Não dá pra gente ter 34% de posse de bola. Não dá, mas porra, o XG lá, que agora virou a maior XG lá, a quantidade de chances perdidas na seleção foi maior, o projeto de plano de jogo dele deu certo. Gente, deu certo se a gente tivesse vencido, né? E mesmo assim, dar certo dessa maneira não significa que a seleção brasileira tenha desempenhado bom futebol, né? Eu torço pro Flamengo, né? E vai para cima deles Mengu, né? E assim, não tem para mim outra possibilidade, assim. Uma coisa é você jogar contra uma França, contra uma Espanha, num jogo de reatividade, ou um jogo de reação. Outra coisa é jogar contra a Noruega, né? Que tinha um Haaland e só. E o Odegaard, que mandou no jogo. Mas faltou essa pegada, faltou dar aquela chegadinha, sacou? Aquela, ei meu irmão, se liga aí que eu tô aqui. A gente não conseguia achar os caras nem para fazer falta. A gente chegava atrasado em todas, a gente perdeu todas as segundas bolas. A gente não ganhava a bola aérea, né? Então, bom, uma péssima apresentação da seleção brasileira. E mais uma vez, né? Vamos para 28 anos sem uma Copa do Mundo. É inacreditável, né? Para tudo aquilo que o futebol brasileiro representa é inacreditável, tá? É aguardar, vejamos o que vai acontecer nos próximos ciclos, né? Quem tem mais continua tendo 5, né? Mas a gente pode ver a Argentina se aproximar, uma França se aproximar, né? Torço para que não, né? Torço para que a Argentina caia na próxima fase. Tô nem aí para Argentina. E acho um absurdo alguém colocar a camisa da Argentina, já falo logo, né? Torço para que a França não vença também, mas eu acho difícil que não fique ali entre França, Espanha, Inglaterra, que fez um jogaço hoje.
né? E Argentina. Eu acho que o resto são times bem limitados mesmo, né? E vamos lá, para mais 4 anos. Eu acho que a gente precisa repensar Rodrigo Caetano, acho que a gente precisa repensar a comissão técnica, né? Não sei se o Carlo Ancelotti, mas a comissão técnica como um todo. Eu acho que isso inclusive envolve a base. Eu acho que a base da seleção brasileira tem que ser repensada urgentemente e tentar trabalhar para que Vinícius, Endrick, Ryan, esses jogadores mais novos possam tá em 2020, em 2030, né? Perdão, 2030, prontos para assumir o protagonismo de ser a maior seleção de futebol de todos os tempos. Beleza? O vídeo tá mais longo, galera, mas não poderia ser diferente, né? Hoje foi um dia complexo, inclusive para análise. Pode crer? Precisamos repensar. Salve, salve. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis.